Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido de diversos inscritos do canal, eu vou resolver agora a prova de matemática do concurso de nível superior para assistente social da Prefeitura de São Bernardo do Campo, que aconteceu no dia 7 de abril desse ano de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Essa aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá para a gente resolver a prova. Vamos então à primeira questão da prova, pessoal, que foi essa questão 11, e que tratou de razão, proporção e resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: em certo cruzamento, em um sábado, passaram 1.680 veículos entre carros e caminhões, sendo que para cada 8 carros passaram 6 caminhões. No domingo, nesse cruzamento, passaram 480 carros a mais do que no sábado, e para cada 5 carros passaram 4 caminhões. O total de caminhões que passaram por esse cruzamento nesses 2 dias foi qual desses daqui? Bom, veja que eu tenho essa falando aqui, um determinado cruzamento aqui, em um sábado passaram 1.680 veículos entre carros e caminhões. Para facilitar, eu vou chamar carros aqui de CR e vou chamar caminhões de CM. Então, como passaram 1.680 veículos entre carros e caminhões, significa que se a gente somar aqui o número de carros que nós estamos chamando de CR com o número de caminhões que nós estamos chamando de CM, isso tem que dar esse total de veículos que é 1.680. Então, observe, conseguimos chegar aqui nesta equação. Mas ele informou para a gente que para cada 8 carros aqui passaram 6 caminhões. Então, para cada 8 carros passaram 6 caminhões. Portanto, a razão aqui entre o número de carros para o número de caminhões foi de 8 carros para 6 caminhões. Então, a razão entre o número de carros para o número de caminhões foi de 8 carros para 6 caminhões. Razão em matemática é uma divisão, então vamos colocar aqui um traço de fração. Esta razão é entre o número de carros para o número de caminhões. Carros nós estamos chamando de CR, caminhões nós estamos chamando de CM. Então aqui a razão entre o número de carros para o número de caminhões, esta razão foi de 8 carros para 6 caminhões. Repare, a gente vai poder simplificar isso aqui, dividindo em cima e embaixo por 2. 8 por 2 aqui vai dar 4. 6 por 2 vai dar 3. Bom, vamos isolar aqui essa incógnita CR para a gente poder substituir aqui nessa equação. Então, eu vou pegar esse CM que está aqui dividindo e vou passar para cá multiplicando. Então, vai ficar CM vezes 4, vai ficar 4CM. Tudo isso aqui sobre 3. Agora, vamos pegar esse valor de CR e nós vamos substituir aqui nesta equação. Então, aqui no lugar de CR, nós vamos escrever 4CM sobre 3 mais CM, que é igual a 1.680. Chegamos nessa equação aqui que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. O nosso mínimo nesse caso é 3. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo, o resultado remultiplica em cima. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 4 vezes CM vai ficar 4 vezes CM. 3 dividido por 1 tem aqui embaixo vai dar 3. Vezes CM vai ficar mais 3CM. 3 dividido por 1 tem aqui embaixo vai dar 3. Multiplicando 3 por 1.680. Fazendo essas continhas aí, você vai chegar em 5.040. 4CM mais 3CM vai ficar 7CM, que é igual a 5.040. Assim, para achar o valor do CM, agora é só pegar esse 7 que está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 5.040 por 7, nós vamos encontrar que CM deu 720. Portanto, nós sabemos que no sábado passou por esse cruzamento aqui 720 caminhões. E quantos carros que passaram? Bom, para a gente achar agora a outra incógnita CR, a gente substitui ou nessa equação ou nessa daqui. Eu vou pegar essa primeira aqui, que está mais fácil para a gente fazer as contas. CR mais CM é igual a 1.680. Só que a gente já sabe que CM aqui é 720.
Portanto, a gente vai ter que CR vai ser, pegando 720, passando aqui para o segundo membro, vai ficar 1.680 menos 720, aqui vai ficar 960. Portanto, aqui no sábado passaram por esse cruzamento 960 carros e 720 caminhões. Bom, agora ele falou que no domingo, nesse cruzamento, passaram 480 carros a mais do que no sábado. Então, o número de carros que passaram aqui no domingo, eu vou chamar de CRD, número de carros que passaram no domingo. Ele falou que foi 480 a mais do que no sábado. No sábado, o número de carros que passou nesse cruzamento foi 960. Como no domingo passou 480 a mais, então vai ser 960 mais 480. Somando isso aqui, nós vamos chegar em 1.440. Portanto, no domingo passaram aqui 1.440 carros. Mas ele falou para a gente que para cada 5 carros passaram 4 caminhões. Então, repare, nós temos aqui uma outra razão entre o número de carros e o número de caminhões. Então, vamos marcar essa razão aqui, ó. Colocamos aqui o traço de fração. Então, aqui a razão aqui entre o número de carros, que agora a gente sabe que o número de carros que passou no domingo foi 1.440. Para o número de caminhões que passou no domingo. Esse número de caminhões que passou no domingo a gente não sabe, eu vou chamar de CMD. Número de caminhões que passou no domingo. Só que essa razão ele informou para a gente que foi de 5 carros que passou no domingo para 4 caminhões que passou no domingo. Chegamos nessa proporção aqui. Então é só pegar isso aí e multiplicar em cruz. 5 que multiplica CMD vai ficar igual a 4 aqui, ó, multiplicando por 1.440, fazendo essas continhas, a gente vai chegar em 5.760. Assim, para achar CMD, que é o número de caminhões que passou no domingo, basta pegar esses 5 que está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 5.760 por 5, a gente vai chegar em 1.152. Então, o número de caminhões que passou no domingo foi 1.152. Mas a questão quer saber qual foi o total de caminhões que passaram por esse cruzamento aqui, ó, nos 2 dias. Então, a gente precisa determinar o total de caminhões que passou no cruzamento nos 2 dias. Para saber o total de caminhões que passou nesse cruzamento nesses 2 dias, basta somar o número de caminhões que passou nesse cruzamento no sábado, que a gente já sabe aqui que é 720, com o número de caminhões que passou nesse cruzamento no domingo, que a gente encontrou agora que é 1.152. E somando 720 com 1.152, a gente vai chegar em 1.872. E essa resposta tem na letra B. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de porcentagem e resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: no início de 2023, uma parte dos 680 funcionários de uma empresa possuía plano de saúde. Ao longo daquele ano, 80% dos funcionários que não tinham plano de saúde contrataram um. E entre os que tinham plano de saúde, 5% cancelaram seu plano. No fim de 2023, a empresa possuía o mesmo quadro de funcionários do início do ano, sendo que, nesse momento, 553 deles possuíam um plano de saúde. O número de funcionários que contrataram um plano de saúde ao longo de 2023 foi qual desses daqui? Bom, veja que a questão está falando aqui, que no início de 2023, uma parte desse total aqui, ó, 680 funcionários da empresa possuía plano de saúde. Então já sei que essa empresa aqui ela tinha um total aqui de 680 funcionários. Então ele falou que desse total de funcionários aqui, ó, 680 funcionários, uma parte deles aqui, ó, possuía plano de saúde. Então qual que era a quantidade que possuía aqui, ó, plano de saúde? Nós não sabemos qual que é essa quantidade que possuía plano de saúde. Então vou falar que vai ser uma quantidade X. Logo, se X aqui são aqueles que possuem plano de saúde, quantos que não possuíam plano de saúde? Então repare, se o total de funcionários dessa empresa é 680 e X deles possuíam plano de saúde, então os que não possuíam plano de saúde vai ser 680 menos X. Mas ele informou que ao longo daquele ano, 80% dos funcionários que não tinham plano de saúde, que é essa quantidade aqui, ó, 680 menos X, contrataram um. Então, agora, os funcionários que contrataram um plano de saúde corresponde a 80%, mas dessa quantidade que não possuíam plano de saúde. Então, os que contrataram um plano de saúde é 80% de 680 menos X. Agora, observe, 80% a gente sabe que é 80 sobre 100, que vai dar 0,8.
Portanto, a quantidade que contratou o plano de saúde vai ser 0,8 de 680 menos X. De matemática é vezes, portanto, isso aqui vai ficar 0,8 vezes 680 menos X. Aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Nós vamos pegar esse 0,8 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. 0,8, fazendo as continhas aí, ó, multiplicando por 680 vai chegar em 544. 0,8 aqui vezes menos x vai ficar menos 0,8x. Portanto, ao longo desse ano de 2023, a quantidade que contratou o plano de saúde aqui foi 544 menos 0,8 vezes x. Mas ele falou que entre os que tinham plano de saúde, 5% aqui cancelaram o seu plano. Então, a quantidade dos que cancelaram o plano de saúde aqui vai ser 5%, mas dos que possuíam um plano de saúde, que é essa quantidade x. Então, se cancelar o plano de saúde é 5% de x. 5% é 5 sobre 100, que vai dar 0,05. Assim, os que cancelaram o plano de saúde aqui vai ser 0,05 de x. De matemática é vezes, então vai ser 0,05 vezes x. Esses aqui foram os que cancelaram o plano de saúde. Aí agora ele informou que no fim de 2023 a empresa ela possuía o mesmo quadro de funcionários aqui do início do ano. Então ela possuía essa mesma quantidade de funcionários, 680. Mas nesse momento, 553 deles possuíam um plano de saúde. Assim, no final de 2023, qual vai ser esse total de funcionários que possuía aqui plano de saúde? Ele informou que são 553. Isso significa que se a gente somar os que já possuíam plano de saúde antes, então no início de 2023, os que possuíam plano de saúde era essa quantidade X. Então esses aqui no final de 2023 continuam. Esses X aqui possuíam um plano de saúde. Mas nós sabemos que desses aqui, desses X funcionários que possuíam um plano de saúde, essa quantidade aqui ó, cancelou. Então dessa quantidade X aqui nós vamos ter que retirar esses que cancelaram aqui. Então menos 0,05x. Mas como ao longo do ano, 80% desses que não possuíam, eles contrataram um plano de saúde, então tem que pegar essa quantidade aqui e somar com os que contrataram o plano de saúde, que é essa quantidade aqui. Então vamos ter que somar isso aqui com 544 menos 0,8x. Isso aqui tem que dar o total daqueles que passaram a ter agora no final de 2023 plano de saúde, que ele informou para a gente que é 553. Pronto, chegamos nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Aqui agora é só fazer essas continhas. Observe que nós temos aqui ó, x menos 0,05x. Ou seja, aqui é 1x. Então, 1x menos 0,05x vai dar quanto? 1x menos 0,05x, isso aqui vai ficar 0,95x. Agora vamos pegar esse 0,95x aqui, menos 0,8x. E quanto que é 0,95x menos 0,8x? Isso vai dar 0,15x. E vamos pegar esse 544 e vamos passar aqui para o segundo membro. Então vai para menos 544. E 553 menos 544, isso aqui vai ficar 9. Para a gente achar agora o valor do x, só pegar esse 0,15 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Mas para facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como nós temos aqui ó, duas casas depois da vírgula aqui, eu vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui ó, por 100. Ao multiplicar 0,15 aqui por 100, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita, então isso aqui vai ficar 15 vezes x. E multiplicando 9 aqui por 100, é só acrescentar dois zerinhos no final, que isso aqui vai ficar 900. Assim agora fica mais fácil para a gente achar o valor desse x. Esse 15 está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo as continhas, dividindo 900 aqui ó, por 15, a gente vai encontrar que x é 60. Pronto, achamos o valor do x. Mas a questão quer saber qual foi o número de funcionários que contrataram um plano de saúde ao longo de 2023. Bom, a quantidade de funcionários que contrataram um plano de saúde ao longo de 2023 é essa quantidade aqui, ó, 544 menos 0,8x. Esses aqui eles contrataram um plano de saúde durante o ano 2023. Só que a gente já sabe que o valor do x aqui é 60. Então aqui agora é só fazer essas continhas. Vai ficar então ó, 544 menos 0,8. Aqui multiplicando por 60 vai chegar em menos 48. E 544 menos 48, então o número de funcionários que contrataram o plano de saúde ao longo de 2023 vai ser 496. E essa resposta a gente procurando aqui vai ter na letra C.
Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal, tratou de algumas operações e resolução de uma equação que envolve frações. A questão diz assim: um ciclista determinou um certo trecho de estrada e o percorreu em 3 dias. No primeiro dia ele percorreu 68 quilômetros. No segundo dia ele percorreu 2/5 do que ainda faltava percorrer. E no terceiro dia ele percorreu 44 quilômetros a mais do que no segundo dia. O comprimento desse trecho de estrada é qual desses daqui? Bom, veja que o texto falou que esse ciclista determinou um certo trecho de estrada e o percorreu em 3 dias. Mas qual que é esse comprimento do trecho da estrada aqui que esse ciclista determinou? Isso a gente não sabe. É exatamente o que a questão quer da gente, qual que é o comprimento desse trecho de estrada. Como eu não sei qual que é esse comprimento desse trecho de estrada, eu vou falar que vai ser um comprimento X, uma quantidade X qualquer de quilômetros. Mas falou que ele percorreu isso aqui em 3 dias. Então ele percorreu esse comprimento desse trecho aqui em 3 dias. Então vou marcar aqui, primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. Informou que no primeiro dia ele percorreu 68 quilômetros. Já no segundo dia ele percorreu aqui 2/5, só que é 2/5 do que ainda faltava percorrer. Então qual vai ser a quantidade que ainda falta para ele percorrer? Então observe, se o comprimento total do trecho aqui é essa quantidade X, e no primeiro dia ele já percorreu 68 km, então falta ainda quanto? Falta o comprimento total do trecho, que é X, menos os 68 que ele já percorreu aqui nesse primeiro dia. Então ainda falta aqui, X menos 68. Então no segundo dia ele percorreu aqui, 2/5 dessa quantidade que falta, que é X menos 68. Portanto, no segundo dia ele percorreu 2/5 de X menos 68. 2/5 de X menos 68. De matemática é vezes. Então isso aqui vai ficar 2/5 vezes X menos 68. Agora a gente sabe que no segundo dia ele percorreu essa distância, 2/5 vezes X menos 68. Aí informou que no terceiro dia ele percorreu 44 km a mais do que no segundo dia. Então, nesse terceiro dia, ele percorreu a quantidade que ele percorreu aqui no segundo dia, que foi essa quantidade, 2/5 de X menos 68, como foi 44 km a mais, então mais 44 km. Agora observe, se a gente somar a quantidade que ele percorreu aqui no primeiro dia, com a quantidade que ele percorreu no segundo dia, mais a quantidade que ele percorreu no terceiro dia, tem que dar o comprimento total do trecho, que é essa quantidade X. Então, somando a quantidade que ele percorreu no primeiro dia, que foi 68, com a quantidade que ele percorreu no segundo dia, que é 2/5 de X menos 68, mais a quantidade que ele percorreu no terceiro dia, que é tudo isso aqui, 2/5 de X menos 68 mais 44, isso tem que dar o comprimento total do trecho, que é X. Pronto, chegamos nessa equação aqui, mas é uma equação que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. O nosso mínimo aqui, observe, é 5. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então vamos pegar o mínimo que é 5, vamos dividir aqui embaixo. Aqui embaixo tem 1, então 5 por 1 dá 5. Multiplicando 5 por 68, a gente chega em 340. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 2 vai dar 2. Então aqui vai ficar 2 que multiplica X menos 68. 5 dividido por 5 dá 1. Vezes 2 vai ficar 2. Então vai ficar 2 que multiplica X menos 68. 5 dividido por 1 tem aqui embaixo 5. Multiplicando 5 aqui por 44, a gente chega em mais 220. 5 dividido por 1 tem aqui embaixo dá 5. Vezes x aqui vai ficar 5x. 340 aqui, mais 220, fazendo essas continhas, 340. Somando aqui com 220, isso aqui vai dar 560. E aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva, nesse aqui e nesse de cá. Então, vou pegar todo mundo que está aqui dentro desse parênteses, a gente vai multiplicar por 2. Aqui é a mesma coisa, vou pegar todo mundo que está aqui dentro e multiplicar por 2. Então, 2 vezes x aqui, mais 2x. Mais 2 vezes menos 68, que vai ficar menos 136. Aqui também eu vou pegar esse 2 e multiplicar todo mundo aqui, mais 2 vezes x, mais 2x. Mais 2 vezes menos 68, isso aqui vai ficar menos 136. E isso é igual a 5x. Bom, agora aqui nós temos 560 menos 136, menos 136. Fazendo essas continhas aí, pegando 560 menos 136, menos 136, isso aqui vai ficar 288. 2x aqui, mais 2x, mais 4x. E isso é igual a 5x. Agora é só pegar esse 4x e a gente passa aqui para o segundo membro. Portanto, aqui vai ficar 288 igual 5x menos 4x vai dar x.
Se 288 é igual a x, então x é igual a 288. X é o comprimento total desse trecho que o ciclista determinou. Então nós já sabemos que o comprimento desse trecho de estrada aqui foi 288 quilômetros. E essa resposta entra na letra D. Show de bola! Essa foi uma questão mais tranquila, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi uma questão que tratou de média aritmética simples. A questão diz assim: Sérgio e Gilberto são irmãos em uma família de 7 irmãos. A média aritmética das idades dos irmãos de Sérgio é igual a 32 anos, e a média aritmética das idades dos irmãos de Gilberto é igual a 35 anos. A diferença de idade entre Sérgio e Gilberto é igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto falou que Sérgio e Gilberto eles são irmãos, mas uma família de 7 irmãos. Bom, eu vou chamar aqui, Sérgio e Gilberto de S e G. Então nós temos aqui, Sérgio e aqui Gilberto. Eles são irmãos numa família de 7 irmãos. Então observe, nós já temos aqui 2 dos irmãos. Então ainda faltam, para completar os 7 irmãos, ainda faltam 5 irmãos. Eu vou chamar esses outros 5 irmãos de irmão 1, irmão 2, irmão 3, irmão 4 e irmão 5. Então aqui nós temos os 7 irmãos. O texto informou para a gente que a média aritmética das idades dos irmãos de Sérgio é igual a 32 anos. Média aritmética, a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima vai ser a soma dos termos. A soma dos termos aqui vai ser a soma das idades aqui, mas dos irmãos de Sérgio. Então vai ser a soma das idades dos irmãos de Sérgio. Quais são os irmãos do Sérgio? Vai ser o Gilberto e todos esses 5 irmãos aqui. Então aqui na parte de cima vai ser a soma da idade aqui do Gilberto, que eu vou chamar de G, mais a idade do irmão 1, mais a idade do irmão 2, mais a idade do irmão 3, mais a idade do irmão 4, mais a idade do irmão 5. Isso aqui dividido pelo total de termos. O total de termos vai ser o total desses irmãos, que agora a gente sabe que são 6. Né? São esses 5 irmãos aqui mais o Gilberto. Então dividido aqui por 6. Só que ela informou que essa média aqui é 32 anos. Também informou para a gente que a média aritmética das idades dos irmãos de Gilberto é igual a 35 anos. Então vamos ter uma outra média. Então vamos colocar um outro traço de fração aqui. Aqui na parte de cima vai ser a soma dos termos, que vai ser a soma das idades aqui, mas dos irmãos de Gilberto. Então aqui na parte de cima é a soma dos termos, vai ser a soma das idades aqui dos irmãos de Gilberto. Quais são os irmãos do Gilberto? É o Sérgio mais esses 5 irmãos aqui. Portanto, aqui na parte de cima vai ser a soma da idade do Sérgio, que eu vou falar que é S, mais a idade aqui do irmão 1, mais a idade do irmão 2, mais a idade do irmão 3, mais a idade do irmão 4, mais a idade do irmão 5, dividido pelo total de termos, que é o total desses irmãos aqui, que são 6 irmãos. E essa média ele informou para a gente que é igual a 35 anos. Pronto, observe que nós temos aqui essas duas equações. Vamos pegar esses 6 aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. E aqui também eu peguei 6 dividindo e passar para cá multiplicando. Portanto, a soma das idades desses 6 irmãos aqui vai ser 6 aqui, vezes 32, aqui vai dar 192. Aqui é a mesma coisa, eu peguei 6 também e passar para cá multiplicando. Então a soma das idades aqui, desses 6 irmãos aqui vai ser 6 multiplicando aqui por 35 vai dar 210. Então eu já tenho a soma das idades desses 6 irmãos e tem a soma das idades desses outros 6 irmãos. Ele quer que a gente calcule a diferença entre a idade aqui do Sérgio e de Gilberto. Então nós queremos a diferença entre a idade desse daqui, do Sérgio, e a idade do Gilberto. Se eu quero a diferença do Sérgio aqui, menos o Gilberto, nós vamos pegar toda essa soma das idades aqui, onde tem aqui o Sérgio. Então a soma aqui desses 6, e nós vamos tirar aqui essa soma desses 6 aqui, Então menos essa outra soma. Mas observe, essa soma todinha aqui nós já sabemos que é 210. E essa soma todinha aqui também a gente sabe que vai dar 192. 210 aqui menos 192, isso aqui vai dar 18. Mas repare, nós vamos pegar esta soma aqui, S mais I1, mais I2, mais I3, mais I4, mais I5. Esse menos a gente vai multiplicar todo mundo está aqui dentro do parênteses. Então, menos EG, menos G, menos es mais I1, menos I1, menos es mais I2, menos I2, menos es mais I3, menos I3, menos es mais I4, menos I4,
menos e mais de 5, menos e 5. E isso aqui é igual a 18. Observe, então, vai poder cancelar aqui, ó. Mais e 1 com menos e 1. Mais e 2 com menos e 2. Mais e 3 com menos e 3. Mais e 4 com menos e 4. Mais e 5 com menos e 5. Assim, nós vamos ter aqui, ó, S menos G é igual a 18. Assim, a diferença de idade entre Sérgio e Gilberto foi 18 anos. E essa resposta tem na letra E. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de uma equação de segundo grau. A questão diz assim: uma palestra foi dada na quadra de uma escola e os participantes ficaram em cadeiras dispostas em filas e colunas, cada fila com o mesmo número de cadeiras e cada coluna com o mesmo número de cadeiras. Inicialmente, os responsáveis pela organização dispuseram as cadeiras de modo que havia 8 filas a mais do que colunas. Mas para facilitar a passagem das pessoas entre as cadeiras, decidiram retirar todas as cadeiras de 2 filas, de maneira que ficaram 112 cadeiras na quadra. O número de cadeiras por fila dessa disposição era qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente que essa palestra foi dada na quadra dessa escola. E os participantes eles ficaram em cadeiras dispostas em filas e colunas. Então, vou marcar aqui, ó, algumas filas aqui e também algumas colunas. Então, os participantes eles ficaram aqui em cadeiras que estão dispostas aqui em filas e colunas. Diz que cada fila tem o mesmo número de cadeiras e cada coluna tem o mesmo número de cadeiras. Repare, as cadeiras aqui, para a gente saber onde estão as cadeiras vão estar aqui na interseção entre cada fila e cada coluna. Assim, observe, nessa primeira fila aqui, a interseção entre a fila e todas essas colunas é onde a gente vai ter aqui as cadeiras. Então, o total de cadeiras por fila vai ser a quantidade de colunas que nós temos aqui. Então, a quantidade total de cadeiras que nós temos em cada fila é a quantidade de colunas. Então, se a gente tem aqui, ó, 10 dessas colunas, significa que nós vamos ter aqui, ó, 10 cadeiras ao longo dessa fila. E em cada uma das outras filas vão ter também 10 cadeiras. Aí falou que inicialmente os responsáveis pela organização dispuseram as cadeiras de modo que havia 8 filas a mais do que colunas. Então eles dispuseram as cadeiras, mas de maneira que havia 8 filas a mais do que as colunas. Mas qual que é essa quantidade de colunas que a gente tem aqui? Isso a gente não sabe. Então, vou falar que a quantidade total de colunas que nós temos aqui vai ser uma quantidade X. Mas nós sabemos que essa quantidade de filas aqui tem que ser 8 a mais do que a quantidade de colunas. Como a quantidade de colunas nós estamos falando aqui que é X, então a quantidade de filas aqui tem que ser essa quantidade X mais 8. No entanto, ele falou que para facilitar a passagem das pessoas entre as cadeiras, eles decidiram retirar todas as cadeiras de 2 filas. Então, de 2 dessas filas aqui, ó, foram retiradas 2 filas. De todas essas filas, foram retiradas todas as cadeiras de 2 das filas. Então, desse total de filas que nós temos aqui, ó, que são X mais 8, ele falou que foram retiradas 2 filas de cadeiras. Então, nós vamos ter que retirar aqui, ó, 2 filas. Com isso, quantas filas que vão restar aqui? X mais 8 menos 2 vão restar X mais 6. E assim ficaram 112 cadeiras na sala. Ora, se ficaram 112 cadeiras na sala, significa que se a gente multiplicar aqui essa quantidade de colunas pela quantidade de filas que nós temos aqui, nós vamos ter esse total de cadeiras na quadra. Repare, nós já sabemos que cada cadeira vai estar na interseção de uma fila com uma coluna. Então, se a gente multiplicar aqui esse número de colunas pela quantidade de filas, isso tem que dar essas 112 cadeiras. Então, multiplicando aqui, ó, x por x mais 6, isso tem que dar 112. Pronto, aqui é só aplicar a propriedade distributiva. Vou pegar esse x e multiplicar todo mundo está aqui dentro do parênteses. X vezes x, x quadrado. X vezes mais 6, mais 6x. Vamos pegar esse 112, vamos passar aqui para o primeiro membro. Então, vem para cá, menos 112. Não sobrou nada de lá, isso aqui é igual a zero. Observe, chegamos nessa equação de segundo grau aqui para a gente resolver. É uma equação completa.
Para a gente resolver uma equação completa de segundo grau, a gente utiliza a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Para isso, a gente vai calcular primeiro delta. E o que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Observe, nessa nossa equação aqui, ó, o termo a é 1, o termo b é mais 6 e o termo c aqui é menos 112. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. b é 6 ao quadrado vai dar 36. Menos 4 vezes o a é 1, menos 4 vezes 1 vai ficar menos 4. Vezes o c, que é menos 112. Então, menos vezes menos mais 4 aqui vezes 112, isso aqui vai dar 448. Que somado aqui com 36, que vai dar 484. Pronto, achamos o valor de delta. Agora a gente vai achar o valor do x. Para isso, a gente vai aplicar a fórmula. Então, vamos colocar aqui, ó, traço de fração. De acordo com a fórmula, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Veja que o nosso b aqui é mais 6, então é menos o b. Então, vai ficar menos o 6, mais ou menos, raiz de delta. Delta foi 484, então raiz de 484. Tudo isso sobre 2 vezes a. Nosso a é 1, então 2 vezes 1 sobre 2. Portanto, aqui vai ser traço de fração, menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de 484. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 484? Esse número é 22. Tudo isso sobre 2. Pronto, então nós vamos ter aqui duas raízes, x' e x duas linhas. X' vai ser menos 6 mais 22 sobre 2. Vamos escrever aqui, ó, menos 6 mais 22 sobre 2. X duas linhas. Menos 6 menos 22 sobre 2. Vamos escrever aqui também. Menos 6 menos 22 sobre 2. E agora aqui é só fazer essas continhas. Menos 6 aqui, ó, mais 22 aqui vai ficar 16. Que dividido por 2 vai dar 8. Agora nessa daqui. Menos 6 aqui, menos 22 aqui vai ficar menos 28. Que dividido por 2 vai dar menos 14. Pronto, então as raízes para essa nossa equação foram menos 14 e 8. No entanto, observe, x está indicando para a gente aqui essa quantidade de colunas. Essa quantidade de colunas, evidentemente, não vai poder ser esse número negativo. Assim, o meu valor do x aqui tem que ser 8. Assim, agora nós já sabemos que o número de colunas que nós temos aqui, ó, são 8 colunas. Mas você quer saber qual que é o número de cadeiras por fila. Cada fila aqui, ó, o número de cadeiras é determinado pela interseção entre a fila e essa quantidade de colunas. Como nós vamos ter aqui, ó, 8 colunas, então em cada interseção aqui nós vamos ter uma cadeira. Então vamos ter uma cadeira, duas cadeiras, três cadeiras, até chegar em 8. São 8 filas, 8 colunas que nós vamos ter aqui. Então no total aqui nós vamos ter 8 cadeiras e essa resposta tem na letra B. Show de bola, foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 16, pessoal, foi uma questão que tratou de uma regra de 3 composta. Aqui eu escrevi o texto da questão, mas esse é o texto que está na prova. Repare, esse texto que está na prova, no meu entendimento, ele está bem confuso, pelo menos essa introdução. Vamos ver aqui, ó. Uma empresa presta serviços de manutenção em parques e para gramados, estima que a limpeza de 1 hectare se executada... Repare bem, essa primeira parte aqui, no meu entendimento, ela ficou mal organizada. Eu acho que faltou um pouco da revisão aí da banca VUNESP para esse texto. Então eu peguei esse texto, eu arrumei e escrevi dessa maneira. Repare bem, dessa forma agora a gente consegue entender melhor. Nada que vai alterar na resolução da questão. Mas essa pequena falha que ela pode até atrapalhar o candidato na interpretação. Observe, na verdade o que está dizendo aqui é o seguinte: uma empresa presta serviços de manutenção em gramados de parques. Então repare aqui, ó, uma empresa presta serviços de manutenção em parques e para gramados, ficou meio estranho esse texto. Então, correto, no meu entendimento, ficaria assim, ó. Uma empresa presta serviços de manutenção em gramados de parques. Ponto. Então, aqui, ponto. Estima que a limpeza de 1 hectare, se executada por 18 trabalhadores, necessita de 3 dias, cada dia com 9 horas de trabalho. De acordo com essa estimativa, a limpeza de 14 hectares de gramado será feita por 63 trabalhadores, cada um trabalhando 6 horas por dia, em um total de quantos dias? Então agora fica mais fácil para a gente compreender o que a questão quer da gente. Então está falando que essa empresa ela presta serviços de manutenção
em gramados de parques. Aí falou que essa empresa ela estima que a limpeza aqui, ó, de 1 hectare, quando executada aqui, ó, por 18 trabalhadores, precisa de 3 dias e cada dia aqui, ó, com 9 horas de trabalho. De acordo com essa estimativa, a limpeza agora de 14 hectares de gramado será feita por 63 trabalhadores, cada um deles trabalhando aqui, ó, 6 horas por dia, em um total aqui, ó, de quantos dias? Então nós precisamos saber quantos dias que vão gastar esses 63 trabalhadores para limpar esses 14 hectares aqui, trabalhando 6 horas por dia. Eu não sei quantos são, vou falar então vai ser uma quantidade X. Perceba, nós temos aqui uma questão que envolve uma regra de 3 composta, porque nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 grandezas envolvidas. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso a gente pega essa grandeza onde nós colocamos a incógnita X, a letra X, e a gente coloca uma setinha nela. Essa primeira setinha tanto faz, ela pode ser para baixo ou para cima, ela vai servir apenas como orientação. Então vou colocar essa primeira setinha aqui, ó, para baixo, e vou comparar cada uma das outras 3 grandezas com essa grandeza tempo aqui em dias, para a gente saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos começar comparando essa quantidade aqui, ó, tamanho a ser limpo aqui com a quantidade de dias. Então vamos lá, para limpar aqui, ó, 1 hectare, gastou-se 3 dias. Para limpar 1 hectare, gastou 3 dias. Para limpar uma quantidade maior, para limpar 14 hectares aqui, ó, para fazer a limpeza de 14 hectares, a gente vai gastar mais dias ou menos dias? Evidentemente nós vamos gastar mais dias. Então observe, aumentamos a quantidade que deve ser limpa e aumentamos aqui também a quantidade de dias. Se a gente aumenta de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa fica na mesma posição dessa setinha. Se essa daqui nós colocamos para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Assim nós identificamos que essa grandeza, quantidade a ser limpa aqui, ela é diretamente proporcional. Agora vamos comparar essa outra grandeza, número de trabalhadores com essa quantidade de dias. Então veja, 18 trabalhadores fazem o serviço aqui em 3 dias. Mas se a gente aumentar as pessoas que vão trabalhar, se a gente colocar agora 63 trabalhadores, esse mesmo serviço vai ser feito em mais dias ou em menos dias. Então, novamente, 18 trabalhadores fazem o serviço em 3 dias. Para fazer esse mesmo serviço agora, mas com mais gente trabalhando, com 63 pessoas aqui, ó, trabalhando, nós vamos precisar de menos dias. Dessa vez nós aumentamos a quantidade de trabalhadores, mas diminuímos os dias. Se a gente aumenta de um lado e diminui do outro, então a setinha para essa fica ao contrário dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui vai ficar para cima. Assim nós identificamos que essa grandeza, a quantidade de trabalhadores, em relação a essa grandeza, número de dias, ela é inversamente proporcional. Agora vamos comparar essa grandeza aqui, ó, número de horas e número de dias. Então, se eu vou fazer um serviço trabalhando 9 horas por dia, eu vou precisar de 3 dias para fazer esse serviço. Mas se eu vou trabalhar menos horas por dia, eu vou precisar de mais dias ou de menos dias. Então, novamente, se eu vou fazer um serviço e vou trabalhar 9 horas por dia, eu preciso de 3 dias para fazer esse serviço. Mas se eu vou fazer esse serviço e vou trabalhar menos horas por dia, vou trabalhar 6 horas por dia, evidentemente eu vou precisar de mais dias. Então observe, dessa vez nós diminuímos a quantidade de horas, mas aumentamos o número de dias. Se a gente diminui de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa vai ficar ao contrário dessa setinha. Se essa está para baixo, então essa daqui vai ficar para cima. Assim nós identificamos que essa grandeza horas, em relação a essa grandeza dias, também é inversamente proporcional. Agora que nós já sabemos que essa é diretamente proporcional e que essas duas são inversamente proporcionais, nós vamos pegar essa grandeza onde nós colocamos a incógnita, a letra X aqui, nós vamos escrever ela aqui, ó, 3 sobre X. Ela deve ser igual ao produto das outras grandezas na ordem que elas estão. Essa daqui, repara, essa na ordem direta, ela é diretamente proporcional. Então, a gente vai manter exatamente igual está aqui, ó. Tá 1 sobre 14, a gente vai escrever exatamente igual, 1 sobre 14. Já essa daqui, repara, ela está na ordem inversa, ela é inversamente proporcional. Então, está 18 sobre 63, a gente vai inverter, vai escrever vezes 63 sobre 18. Então, aqui nós invertemos. Essa daqui também está na ordem inversa, ela é inversamente proporcional. Então, nós vamos inverter. Está 9 sobre 6, então vamos colocar vezes 6 sobre 9. E agora, para facilitar as nossas contas, a gente simplifica o que é possível. Veja que dá para simplificar aqui, ó, 6 aqui com 18. Dividindo em cima e embaixo aqui por 6. 6 por 6 vai dar 1. 18 por 6 aqui vai dar 3.
Também vai dar para simplificar aqui, ó, 63 com 9, dividindo em cima e embaixo por 9. 63 por 9 aqui vai dar 7, 9 por 9 aqui vai dar 1. Portanto, vai ficar, ó, 3 sobre x, que é igual a 1 sobre 14. E aqui, repare, 1 sobre 1 é 1, vezes 7 sobre 3 é porque então, vezes 7 sobre 3, que ainda dá para a gente simplificar esse 7 aqui com 14, dividindo em cima e embaixo por 7. 7 por 7 é 1, 14 por 7 aqui vai dar 2. Então agora aqui é só pegar isso e multiplicar em cruz. 1 vezes 1 dá 1, vezes x aqui vai ficar x. 3 vezes 2, 6, vezes 3 aqui vai ficar 18. 18 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? O x está representando aqui o tempo em dias. Então vai gastar aqui 18 dias. Dessa forma, esses 63 trabalhadores, para limpar esses 14 hectares aí, ele trabalhando 6 horas por dia, vão precisar de 18 dias. E essa resposta entrei na letra A. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 17, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: Larissa sacou R$ 1.300 em notas de R$ 20 e de R$ 50. Se no total ela pegou 62 notas, o total que ela sacou em notas de R$ 20 foi qual desses daqui? Bom, veja que o texto informou que Larissa sacou essa quantidade aqui, ó, esse valor de R$ 1.300, mas em notas de R$ 20 e de R$ 50. Mas nós não sabemos quantas foram as notas de R$ 20 que ela sacou, nem quantas foram as notas de R$ 50 que ela sacou. Então, se a gente falar que ela sacou aqui uma quantidade X de notas de R$ 20, então o valor que ela sacou aqui em notas de R$ 20 vai ser essa quantidade de notas de R$ 20 que ela sacou, multiplicado pelo valor de cada nota aqui, que é R$ 20. Se a gente somar isso com a quantidade de notas de R$ 50 que ela sacou, que eu também não sei, então falar que ela sacou uma quantidade Y de notas de 50, e multiplicar isso aqui pelo valor de cada nota, que é 50, a soma disso aqui tem que dar o valor total que ela sacou, que foi R$ 1.300. Observe, chegamos nesta equação aqui. Por outro lado, informou que ela pegou um total aqui, ó, de 62 notas. Então, se a gente somar a quantidade de notas de 20 que ela sacou, que nós estamos chamando de X, com a quantidade de notas de 50 que ela sacou, que nós estamos chamando de Y, isso tem que dar o total de 62 notas. Chegamos nessa outra equação. Então, perceba, nós temos aqui, ó, duas equações, nós temos duas letras, duas incógnitas. Portanto, a gente tem um sistema de equações de primeiro grau aqui para a gente resolver. Como quer saber qual foi o valor total que ela sacou em notas de R$ 20, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar aqui qual que é essa quantidade X de notas de R$ 20 que ela sacou. Então nós vamos encontrar aqui, ó, essa incógnita X. Como nós queremos encontrar essa incógnita X, então eu vou isolar aqui, ó, essa incógnita Y. Então eu peguei esse X, vamos passar aqui para o segundo membro. Passando para lá, então vai ficar 62 menos X. E nessa primeira equação, observe, como ela é toda múltipla de 10, para facilitar as nossas contas, vamos pegar toda essa equação e dividir os dois lados dela aqui, ó, por 10. Então, x vezes 20 dividido por 10 aqui vai ficar 2x. Y vezes 50 dividido por 10 vai ficar mais 5y. 1.300 dividido por 10 aqui vai ficar 130. Agora fica mais fácil para a gente fazer as contas. E esse valor do y aqui nós já isolamos e sabemos que é 62 menos x. Então, aqui no lugar do y, a gente vai escrever 62 menos x. Portanto, aqui vai ficar 2x mais 5 vezes 62 menos x, e isso é igual a 130. E agora aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 5 e multiplicar, todo mundo está aqui dentro do parênteses. Portanto, vai ficar 2x mais, multiplicando aí, ó, 5 por 62, a gente chega em 310. Mais 5 vezes menos x, menos 5x, e isso é igual a 130. 2x menos 5x, aqui vai ficar menos 3x. E pegando esse 310 e passando aqui para o segundo membro, vai ficar 130 menos 310, aqui vai ficar menos 180. Como eu quero encontrar aqui o valor do x, eu vou eliminar esse sinal negativo daqui. Eu vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por menos 1. Menos 1 vezes menos 3x vai ficar mais 3x. Menos 1 vezes menos 180, mais 180. Agora, para achar o valor do x, só pegar esse 3, está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 180 por 3, x é 60. Portanto, ela sacou aqui, ó, 60 notas aqui de 20 reais. Só que ela quer saber quanto que ela sacou em notas de 20. Então, é só pegar essa quantidade de notas que ela sacou de 20 reais, que é 60, e multiplicar pelo valor de cada nota aqui, ó, que é 20.
e multiplicando 60 por 20, isso aqui vai dar 1.200. Assim, notas de R$20, ela sacou R$1.200 e essa resposta tem na letra D. Show de bola! Essa também foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que tratou de mínimo múltiplo comum e conversão de unidade de tempo. A questão diz assim: em uma universidade, duas linhas de ônibus A e B passam pelo ponto de ônibus do Instituto de Matemática em intervalos regulares de tempo. Nesse ponto, o ônibus da linha A passa a cada 40 minutos e o ônibus da linha B passa a cada 28 minutos. Os ônibus dessas linhas começam a circular na universidade a partir das 4 horas e 30 minutos e antes das 5 horas, e passam pelos pontos até no máximo às 23 horas e 45 minutos. Certo dia, às 8 horas, passaram por esse ponto do Instituto um ônibus de cada uma das linhas A e B. Nesse dia, o número de vezes em que passaram no ponto do Instituto de Matemática ao mesmo tempo ônibus das linhas A e B foi qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está falando para a gente que nessa universidade aqui, duas linhas de ônibus, A e B, passam por esse ponto de ônibus aqui do Instituto de Matemática sempre em intervalos regulares de tempo. Informou que nesse ponto de ônibus aqui do Instituto de Matemática, o ônibus aqui da linha A, ele passa a cada 40 minutos. Então, o ônibus aqui da linha A, ele passa sempre a cada 40 minutos. Já da linha B, ele informou que passa sempre a cada 28 minutos. Informou que os ônibus dessas linhas começam a circular na universidade a partir das 4 horas e 30 minutos e antes das 5 horas. E eles passam por esses pontos até no máximo às 23 horas e 45 minutos. E que num determinado dia, às 8 horas, passaram por esse ponto do Instituto aqui um ônibus de cada uma das duas linhas, A e B. Então, num determinado dia aqui, às 8 horas, passaram por esse ponto de ônibus aqui do Instituto um ônibus de cada uma dessas duas linhas. Portanto, esse aqui vai ser meu momento inicial. Às 8 horas aqui vai ser meu momento inicial. Vai ser meu momento zero. Como nós sabemos que ônibus da linha A passa por esse ponto sempre a cada 40 minutos, a próxima vez que ele vai voltar a passar por esse ponto de ônibus será 40 minutos mais tarde. A próxima vez que ele volta a passar por esse ponto de ônibus será 40 minutos mais tarde, portanto, depois de 80 minutos desse momento inicial. E assim sucessivamente, sempre de 40 em 40 minutos. Já o ônibus da linha B passa por esse ponto de ônibus sempre a cada 28 minutos. Então, se ele passou nesse momento inicial aqui, que foi às 8 horas desse determinado dia, a próxima vez que ele volta a passar por esse ponto de ônibus será 28 minutos mais tarde. A próxima vez que ele volta a passar por esse ponto de ônibus será 28 minutos mais tarde, portanto, depois de 56 minutos desse momento inicial. E assim sucessivamente, sempre de 28 em 28 minutos. Aí ele falou que nesse dia aqui, o número de vezes em que passaram no ponto do Instituto de Matemática ao mesmo tempo ônibus das duas linhas A e B foram quantas vezes? Então ele quer saber quantas foram as vezes que passaram nesse ponto do Instituto de Matemática juntos ônibus das duas linhas A e B. Então observe, às 8 horas aqui, que foi o meu momento inicial, passou o ônibus aqui das duas linhas. E nós queremos saber quando vai ser a próxima vez que vai voltar a passar aqui também ônibus das duas linhas. Observe, todos esses números que nós temos aqui, 0, 40, 80, etc. Todos esses números que nós vamos ter aqui são números que são múltiplos de 40. Assim como todos esses números que nós temos aqui, 0, 28, 56, etc. Todos esses números aqui são múltiplos de 28. Então, esse número que nós estamos procurando aqui, ele precisa ser um número que é múltiplo desses dois números, 40 e 28. E precisa ser o mesmo múltiplo para os dois, portanto, é um múltiplo que é comum. E nós queremos saber aqui qual foi a próxima vez que passou um ônibus aqui dessas duas linhas. Então, nós queremos saber qual foi o menor intervalo de tempo que transcorreu desse momento inicial, que foi às 8 horas, para essa próxima vez. Então, nós estamos procurando aqui o menor múltiplo comum. Assim, nós estamos procurando o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, 40 e 28. Vamos calcular esse mínimo múltiplo comum desses dois números aqui.
Então, vou pegar esses dois números e a gente vai escrever aqui do lado. Para isso, a gente vai fatorar esses números. Então, vou colocar aqui uma barrinha vertical. Fatorar e decompor em fator primo. Qual que é o primeiro número primo que a gente pode colocar aqui que é possível dividir algum desses números? Veja que é o 2. 40 por 2 aqui vai dar 20. 28 por 2 vai dar 14. Ainda dá para dividir por 2. 20 por 2 vai dar 10. 14 por 2 vai dar 7. Ainda dá para dividir por 2. 10 por 2 vai dar 5. 7 por 2 não dá, a gente desce o 7. Agora não dá mais por 2, mas vai dar por 5. 5 por 5 aqui vai dar 1. 7 por 5 não dá, a gente desce o 7. Agora finalmente vai dar por 7. Descemos o 1. 7 por 7 aqui vai dar 1. Quando todos aqui ficarem iguais a 1, então aqui encerra o cálculo de nosso mínimo múltiplo comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical aqui. Então basta multiplicar esses números que nós temos aqui. Então multiplicando esses números, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 7, que vai dar 280. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, 40 e 28, deu 280. Esse mínimo múltiplo comum que nós encontramos é exatamente esse número que nós vamos ter aqui. Significa, então, que esses ônibus eles vão passar aqui sempre por esse ponto de ônibus a cada 280 minutos. Portanto, a cada 280 minutos, sempre vai passar ônibus das duas linhas juntos aqui por esse ponto de ônibus. Agora, repare, eles passaram juntos aqui às 8 horas. E nós sabemos que eles passam por esses pontos até no máximo aqui às 23 horas e 45 minutos. Então, de 8 horas até às 23 horas e 45 minutos, que ele quer saber aqui nesse dia. Então, desse momento aqui, das 8 horas até às 23 horas e 45 minutos, quanto tempo transcorreu? Basta pegar 23 horas e 45 minutos, subtrair 8 horas, são 23 aqui, menos 8, vão ter aqui 15. E ainda tem mais 45 minutos. Agora observe, as unidades de tempo aqui estão diferentes. Aqui nós temos horas e minutos e também o intervalo de tempo que os ônibus passam juntos aqui por esse ponto está em minutos. Então nós vamos converter tudo aqui para minuto. Nós sabemos que uma hora são 60 minutos. Então 15 vezes 60 minutos aqui vai dar 900 minutos. Mais esses 45 minutos, nós vamos ter um total aqui de 945 minutos. Então das 8 horas até as 23 horas e 45 minutos, transcorreram 945 minutos. Então, dentro dessas 945 minutos que nós temos aqui, como eu sei que os ônibus passam juntos sempre a cada 280 minutos, então depois desse momento inicial aqui, tivemos transcorrido aqui mais 945 minutos. Então, desses 945 minutos, quantas foram as vezes que esses ônibus passaram juntos? Basta pegar aqui os 945 minutos. Como nós sabemos que os ônibus passam juntos sempre a cada 280 minutos, nós vamos dividir esse intervalo de tempo aqui pelo intervalo de tempo que eles passam juntos, que são 280 minutos. Dividindo 945 minutos aqui por 280 minutos, qual é o número que a gente pode colocar aqui que multiplicado por 280 vai dar 945 ou perto de 945? Repare que vai ser 3. 3 aqui multiplicando por 280, isso aqui vai dar 840 minutos. Subtraindo aqui, 945 menos 840, isso aqui vai dar 105 minutos, que não dá mais para dividir por 280. Então, após as 8 horas, eles passaram juntos por esse ponto de ônibus mais 3 vezes. Mas ele quer saber, durante o dia aqui, quantas foram as vezes que passaram nesse ponto do Instituto de Matemática, ao mesmo tempo, ônibus das duas linhas A e B. Então, veja, passou a primeira vez aqui às 8 horas. Então, aqui já passou uma vez. Só que depois dessa primeira vez, eles passaram juntos aqui mais 3 vezes, totalizando, portanto, nesse dia aqui, 4 vezes. Então, o número de vezes em que passaram no ponto do Instituto de Matemática ao mesmo tempo, ônibus das duas linhas A e B, foram 4 vezes, e essa resposta tem na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de área e também a utilização do teorema de Pitágoras. A questão diz assim: em um triângulo retângulo ABC, os pontos P e Q estão sobre os lados desse triângulo, de maneira que os segmentos PA e PQ têm a mesma medida, e os segmentos CA e CQ têm a mesma medida, conforme mostra a figura a seguir.
Sabendo que a área do quadrilátero ACQP é 36 centímetros quadrados e que o segmento BP mede cerca de 6 centímetros, o comprimento do segmento BQ mede aproximadamente qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para ilustrar a situação para a gente, dizendo que nós temos aqui esse triângulo retângulo ABC. De fato, é um triângulo retângulo aqui em A. Esse ângulo aqui é reto. Então, nós temos aqui esse triângulo ABC, que é um triângulo aqui retângulo em A. Tem este ângulo aqui em A, que é um ângulo reto. Informou que os pontos P e Q estão sobre os lados desse triângulo. Os pontos P e Q estão sobre os lados desse triângulo, mas de maneira que os segmentos PA e PQ têm a mesma medida. Então, PA e PQ têm a mesma medida. Só que nós não sabemos quanto que mede cada um desses pedaços aqui. Então, se eu falar que esse pedaço PA aqui, mede assim, esse pedaço PQ aqui também vai medir assim. Informou que os segmentos CA e CQ também têm a mesma medida. O segmento CA e CQ também está mostrando aqui que tem a mesma medida. Só que ele informou para a gente que essa medida de CA é 9 centímetros. Portanto, o CQ também vai medir 9 centímetros. Disse ainda que a área do quadrilátero ACQP é 36 centímetros quadrados. Então, a área deste quadrilátero aqui, ACQP, a área desse quadrilátero é 36 centímetros quadrados. Que o segmento BP mede cerca de 6 centímetros. Esse cerca de aqui, pessoal, não estou concordando muito com essa informação. Esse cerca de significa que aproximadamente, mas pode ser próximo para mais ou para menos, nós não sabemos quanto. Eu penso que essa informação, cerca de, ela foi uma informação desnecessária aqui na questão. Ela não vai ajudar em nada a gente na resolução da questão. Então, bastava dizer que o segmento BP mede 6 centímetros. Pronto, então, esse segmento BP mede 6 centímetros. Com isso, agora a gente consegue resolver facilmente a questão. E quer que a gente determine aqui qual que é o comprimento do segmento BQ. Então, desse segmento aqui, BQ, é isso que nós queremos. Eu não sei eu falar que aqui é uma medida X. Então, a gente quer determinar essa medida X desse segmento aqui. Repare, nós sabemos que a área deste quadrilátero aqui é 36. E esse quadrilátero ele tem dois ângulos retos. Então, se a gente pegar aqui, unir esse segmento P, esse ponto P com esse ponto C, nós vamos ter esse segmento PC. Com isso, a gente vai dividir esse quadrilátero aqui em dois triângulos retângulos. E repare, esses dois triângulos retângulos são congruentes. Notem, esse cateto aqui mede 9, que é igual a esse cateto que também mede 9. Esse cateto aqui mede A, que é igual a esse cateto que mede A. Então, esses dois triângulos são triângulos congruentes. Então, se eu falar que a área deste triângulo de cima é a área desse de baixo também vai ser A. Portanto, a soma dessas duas áreas aqui tem que dar a área do quadrilátero, que é 36. Então, A mais A, nós vamos ter aqui 2A, e isso tem que ser igual a 36. Assim, a área de cada um desses triângulos vai ser 2. Multiplicando, a gente passa dividindo 36 por 2. Então, a área de cada um desses triângulos aqui é 18. E a gente sabe que para calcular a área de um triângulo é só fazer base vezes altura sobre 2. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Como cada triângulo desse aqui é um triângulo retângulo, a base vai ser um cateto e a altura vai ser o outro cateto. Então, basta multiplicar um cateto aqui, que é 9, pela altura que é o outro cateto, que é A. Então, aqui vai ficar base vezes altura sobre 2. A base vai ser um cateto que é 9, a altura é o outro, vezes A, então vai ficar 9 vezes A. Tudo isso sobre 2, que é igual a 18. Vamos pegar esse 2 aqui dividindo e passar para cá multiplicando, então nós vamos ter que 9A vai ser igual a 36. Assim, para a gente achar a medida de A, é só pegar esse 9 multiplicando, a gente passa dividindo. Dividindo 36 por 9, A então é 4. Então, já sei que essa medida A aqui vale 4. Como essa medida vale 4, essa daqui também tem que ser 4. Só que nós queremos determinar esta medida x. Para a gente determinar essa medida x aqui, a gente pode pegar aqui esse triângulo que está nesse bico de cima aqui, fica mais fácil para a gente fazer as contas. Repare, esse triângulo está formando aqui em cima, que eu destaquei aqui em vermelho. Repare,
este ângulo aqui é reto. Se esse ângulo aqui é reto, então esse daqui também é reto. Então, esse triângulo formado aqui, que eu destaquei aqui em vermelho, ele é um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo aqui, repare, essa medida é um cateto, essa medida que nós queremos aqui é outro cateto, e esse lado que está de frente para o ângulo reto aqui é a hipotenusa. Então, basta a gente utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa é 6, então vai ficar 6 ao quadrado, que é igual a um cateto, que é 4 aqui ao quadrado, mais o outro cateto, que é x ao quadrado. E aqui é fazer as continhas. 6 ao quadrado vai dar 36, 4 ao quadrado vai dar 16, mais x ao quadrado. Pegando esse 16, passando aqui para o primeiro mesmo, nós vamos ter 36 aqui, ó, menos 16, isso aqui vai dar 20, que é igual a x ao quadrado. Se 20 é igual a x ao quadrado, então x ao quadrado é igual a 20. Para a gente achar a medida do x, operação inversa exponenciação é radiciação. Então, x vai ser raiz quadrada de 20. Então, essa medida x aqui mede aproximadamente a raiz de 20, que a gente não vai tirar, e tem aqui indicado na letra A. Então, a medida do segmento BQ mede aproximadamente raiz de 20, essa resposta tem aqui na letra A. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? E chegamos à última questão da prova, pessoal, que foi essa questão 20, e que tratou do cálculo de área e volume de um paralelepípedo e resolução de uma equação de segundo grau. A questão diz assim: um paralelepípedo reto retângulo tem 550 centímetros quadrados de área total, e sua face de maior área tem 54 centímetros de perímetro. Nesse paralelepípedo, a aresta que não é a de maior medida excede em 2 centímetros uma das outras arestas. Nessas condições, o volume desse paralelepípedo é qual desses daqui? Bom, veja que a questão falou que nós temos aqui um paralelepípedo retângulo. Então, vamos marcar aqui o desenho de nosso paralelepípedo. Então, nós temos aqui esse paralelepípedo, eu vou falar que esse comprimento desse paralelepípedo aqui, ó, mede A, que essa largura aqui, ó, mede B, e que essa altura aqui, ó, mede C. O texto informa para a gente que esse paralelepípedo tem 550 centímetros quadrados aqui, ó, de área total. Então, a área total do paralelepípedo é 550 centímetros quadrados. Mas a gente também sabe que para calcular a área total de um paralelepípedo, a fórmula é 2 que multiplica A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Então, essa área total aqui ela é igual a 550 centímetros quadrados. Vamos pegar esse 2 que está aqui multiplicando, vamos passar para cá dividindo. Então, nós vamos ter aqui, ó, que AB mais AC mais BC é igual a 550 dividido por 2, aqui vai dar 275. Pronto, chegamos aqui, ó, nesta equação. Por outro lado, ele também informou que a face de maior área tem 54 centímetros aqui, ó, de perímetro. A face de maior área que tem 54 centímetros de perímetro. Bom, eu vou considerar aqui que a maior das dimensões desse nosso paralelepípedo aqui, ó, vai ser o comprimento. A segunda maior vou considerar que vai ser aqui a largura. E a menor vai ser a altura. Então, nesse nosso paralelepípedo, a maior dimensão aqui vai ser o comprimento, a segunda maior vai ser a largura e a menor dimensão aqui, ó, vai ser a altura. Como ele está falando que a face de maior área vai ser aquela face onde tem as duas maiores dimensões. Então, nesse caso aqui, vai ser essa face de baixo. Repare, essa face de baixo, esse comprimento é a maior dimensão. A largura é a segunda maior dimensão. Bom, então se essas duas aqui são as duas maiores dimensões, então a face de maior área vai ser essa de baixo ou essa de cima, já que no paralelepípedo as faces opostas são iguais. Então, essa aqui vai ser a face de maior área. Ele falou que essa face de maior área ela tem 54 centímetros de perímetro. Então, repare, essa face de baixo aqui, notem, como é um paralelepípedo retângulo, essa face aqui é um retângulo. E a gente sabe que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então, se esse comprimento aqui, ó, mede A, aqui também vai ter que ser A. Se essa largura é B, essa daqui também é B. Então, ele informou que nessa face de maior área aqui, ela tem 54 centímetros de perímetro. E perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados aqui, ó.
Então, se a gente somar aqui, ó, A mais B, isso tem que dar 54 centímetros aqui, o que é o perímetro. Então, somando aqui, ó, A mais A, que a gente vai ter 2A, mais B aqui vai ficar 2B, e isso é igual a 54. Chegamos nessa outra equação e observe, ela é toda múltipla de 2. Então, para facilitar as nossas contas, vamos pegar essa equação e dividir os dois membros aqui, ó, por 2. Então, ó, 2A dividido por 2 aqui vai ficar A, mais 2B dividido por 2 vai ficar mais B. 54 aqui, ó, dividido por 2 aqui vai ficar 27. Pronto, temos essa equação onde A mais B é igual a 27. Por outro lado, ele informou também que nesse paralelepípedo, a aresta que não é a de maior medida. Bom, a que não é a de maior medida, veja, a de maior medida nós estamos considerando que é o comprimento. Então, aqui de não é a de maior medida vai ser a largura. Ela excede em 2 centímetros uma das outras arestas, ou seja, daquela que vai ser a altura. Então, a largura aqui, que não é a de maior medida, ela excede em 2 centímetros aqui a altura. Portanto, B tem que ser igual a essa altura C mais 2. Então, B vai ser igual a C mais 2. Então, eu já sei que essa medida B é C mais 2. Se eu já sei que B é C mais 2 e sei que A mais B é 27, então nós vamos substituir. No lugar de B, nós vamos escrever aqui, ó, C mais 2. Portanto, aqui vai ficar A mais o B, que é C mais 2, e isso é igual a 27. Vamos pegar esse 2 e a gente vai passar aqui para o segundo membro. Então, nós vamos ter que A mais C igual a 27 menos 2, 25. Então, repare, chegamos nesta equação aqui. Notem, nós temos aqui, ó, A mais C igual a 25. Mas repare que a gente sabe que B é C mais 2. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos isolar também aqui, ó, essa incógnita A em função da incógnita C para a gente poder substituir nessa equação. Então, vamos pegar esse C e vamos passar aqui para o segundo membro. Então, A vai ser 25 menos C. Pronto, então nós temos que A é 25 menos C, B é C mais 2. Então, vamos pegar esses dois valores de A e de B, nós vamos substituir agora nesta equação, que a gente vai colocar todo mundo aqui, ó, em função de C. Então, o A aqui nós temos que é 25 menos C, vezes o B, que é C mais 2. Agora aqui nós temos A vezes C. Então, é esse número A vezes C, aqui já é C, mas o número A nós sabemos que é 25 menos C. Então, aqui vai ficar 25 menos C vezes C, mais B vezes C. B é C mais 2, vezes C. Então, aqui vai ficar, ó, C mais 2 vezes C. E isso aqui tem que ser igual a 275. Pronto, colocamos todo mundo aqui, ó, em função de C. Então, agora aqui é só fazer as continhas. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva, aqui também e aqui também. Então, eu vou pegar todo mundo que está aqui dentro desse parênteses e multiplicar por todo mundo que está aqui dentro desse parênteses também. 25 aqui, ó, vezes C vai ficar 25C. 25 vezes mais 2 aqui vai ficar mais 50. Menos C vezes C aqui vai ficar menos C ao quadrado. Menos C vezes mais 2 vai ficar menos 2C. Agora eu vou pegar esse 25 menos C e vou multiplicar aqui, ó, por C. Mais 25 vezes C aqui vai ficar mais 25C. Menos C vezes C aqui vai ficar menos C ao quadrado. E agora vamos pegar todo mundo aqui dentro desse parênteses e multiplicar aqui, ó, por C. C vezes C mais C ao quadrado. 2VC mais 2C, e isso é igual a 275. Repare que a gente vai poder cancelar aqui, ó, mais C ao quadrado com menos C ao quadrado. Também vai dar para cancelar aqui, ó, mais 2C com menos 2C. Vamos arrumar isso aqui colocando em ordem decrescente de grau. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos C ao quadrado. 25C aqui, mais 25C, que vai ficar mais 50C. Mais 50, isso aqui vai ser igual a 275. Repare, chegamos nessa equação de segundo grau aqui. Vamos terminar de arrumar essa equação de segundo grau. Vamos pegar tudo que está aqui no primeiro membro, vamos passar aqui para o segundo membro. Então, aqui tem menos C ao quadrado. Passando para lá, vai ficar mais C ao quadrado. Está mais 50C. Passando para lá, vem menos 50C. Está mais 50 aqui. Nós vamos pegar esse 50 e passar aqui para o segundo membro. Então, vai ficar 275. Menos 50 aqui vai ficar mais 225. Não sobrou nada de cá, então isso aqui é igual a zero. Pronto, então chegamos nessa equação de segundo grau completa aqui para a gente resolver. Para resolver uma equação de segundo grau completa, a gente utiliza a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Para isso, nós vamos calcular primeiro delta. E o que é delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Observe, nosso termo A aqui é 1, o termo B aqui é menos 50 e o termo C aqui é 225.
Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. b é menos 50. a ao quadrado menos ao quadrado dá mais. 50 ao quadrado vai dar 2.500. Menos 4 vezes o a, que é 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 225. Menos vezes mais dá menos. 4 vezes 225 aqui vai ficar, então, menos 900. 2.500 menos 900 aqui vai dar 1.600. Pronto, achamos o valor de delta. Agora vamos calcular aqui, ó, o valor de C. Para encontrar o valor de C, a gente vai aplicar a fórmula. Então, vamos colocar aqui, ó, traço de fração. De acordo com a fórmula, é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Nosso B é menos 50. Então, menos 50 vai ficar mais 50. Mais ou menos raiz quadrada de delta que a gente encontrou, que é 1.600. Então, raiz quadrada de 1.600. Tudo isso sobre 2 vezes A. Nosso A é 1, então 2 vezes 1 sobre 2. Portanto, aqui vai ficar traço de fração, aqui vai ser 50, mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 1.600? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 1.600? Esse número é 40, tudo sobre 2. Então, nós vamos ter aqui duas raízes, C' e C duas linhas. C' vai ser 50 mais 40 sobre 2. Vamos escrever aqui, ó, 50 mais 40 sobre 2. Agora, C duas linhas. 50 menos 40 sobre 2. Vamos escrever aqui também. 50 menos 40 sobre 2. E agora é só fazer essas continhas aqui. 50 mais 40, que vai ficar 90. Aqui dividido por 2 vai dar 45. Agora essa, 50 menos 40, que vai ficar 10. Que dividido por 2 vai dar 5. Pronto, então as raízes desta equação aqui foram 5 e 45. Então essas são as raízes de nossa equação. Mas observe, nós sabemos que A é 25 menos C. Se C for 45, repare que A vai ser 25 menos um número maior do que 25. Se C for 45, aqui vai ficar 25 menos 45. Então, nosso A aqui vai ser negativo. No entanto, o A aqui representa essa medida de comprimento. Ele não pode ser um valor negativo. Assim, o nosso valor de C aqui não pode ser 45. Assim, o nosso C só pode ser 5. Como eu já sei agora que o C tem que ser 5, então se a gente substituir aqui, o C é 5, o valor de A vai ser 25 menos 5, o valor de A vai ser 20. Então já sei que o comprimento desse nosso paralelepípedo aqui é 20. E o valor de C aqui é quanto? O valor de C nós também encontramos que é 5, C é a altura. Então a altura de nosso paralelepípedo é 5, só falta agora essa largura. A largura é o B, que é C mais 2, só que eu já sei que o C é 5. 5 mais 2, então isso aqui vai ser 7. Pronto, então já sei que o comprimento do paralelepípedo é 20, sei que a largura é 7 e a altura é 5. A questão que a gente determina aqui, qual que é o volume desse paralelepípedo. Para calcular o volume de um paralelepípedo é só a gente multiplicar as 3 dimensões. Então vai ser o produto de A por B por C. O A nós encontramos que é 20, o B a gente encontrou aqui também que é 7, e C a gente também tem aqui que é 5. Então, multiplicando isso aqui, 20 vezes 5 aqui vai dar 100, vezes 7 vai dar 700. Assim, o volume desse paralelepípedo deu 700 centímetros cúbicos. E essa resposta tem na letra E. Show de bola, foi uma boa questão, bem grande, mas muito bacana, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!